Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 6, a palavra de Deus nos fala de um sábado em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos e por conta dos seus discípulos arrancar espigas naquele lugar, eles são criticados. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca dos primeiros discípulos que seguiram ao Senhor Jesus, deixando tudo o que eles tinham e seguindo ao Senhor Jesus. Agora, no capítulo 6, a palavra de Deus nos fala assim: E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu? E deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do homem é Senhor até do sábado. O sábado foi instituído na terra de Israel, ao povo de Israel, pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. O Senhor instituiu o sábado no povo de Israel, para que Israel guardasse esse dia. Assim como o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há em 6 dias e descansou no sétimo, que é o sábado. No sábado, o povo de Israel devia descansar de suas obras, tirar esse dia para adorar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, para descansar ali de suas obras, assim como o Senhor descansou de suas obras no sétimo dia. É isso que nos fala o livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com o tempo, o povo de Israel esqueceu o princípio do dia de sábado. O princípio do dia de sábado não era apenas descansar, não era apenas repousar de suas obras, mas também amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E estes homens haviam esquecido esse princípio. E ao ser criticado, aos discípulos de Jesus também ali serem criticados nesse momento, Jesus respondeu aos fariseus, relembrando a eles o momento em que Davi, lá no Antigo Testamento, quando ele teve fome, ele e os que com ele estavam, eles entraram na casa de Deus e ali tomaram os pães da proposição e comeram. E ali, isso não era lícito diante da lei que eles fizessem, mas o princípio da lei é o amor. O fim da lei é o amor. E nós vemos isso sendo cumprido no ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E aconteceu também no outro sábado que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam ao Senhor Jesus se ele curaria no sábado, para acharem de que o acusar, pois na mente deles, Jesus não poderia curar no sábado. E é claro que isso estava errado da parte deles, mas eles pensavam dessa forma. E Jesus pergunta ali se era lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. E ali ele cura aquele homem e eles ficam cheios de furor contra o Senhor Jesus e começaram ali a conferenciar. No versículo 11, a palavra de Deus nos diz: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Mas o Senhor Jesus prossegue, louvado seja o nome do Senhor. Independente do que estavam pensando contra ele, ele prossegue no seu ministério. E é isso que nós devemos fazer, seguindo o exemplo de nosso mestre. Ele estava curando e mesmo assim foi criticado. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, Jesus sai ao monte a orar e passa a noite em oração a Deus. E ali, quando já era dia, ele chama a si os seus discípulos e escolhe 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que significa enviados. Aqui nós vemos o princípio da oração. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando a Deus. Que possamos meditar nessa palavra. A oração é fundamental para que nós venhamos tomar
as decisões corretas em nosso ministério, em nossa vida. Aqui nós temos o exemplo do nosso mestre. Nos demais versículos nós vemos de que Jesus levanta os olhos para os seus discípulos e diz a eles, no versículo 20, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Versículo 27, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E nós vemos nesses versículos o princípio do amor sendo ensinado pelo nosso mestre. O princípio, o alto nível, né, que o Senhor exige dos seus discípulos. Dedicação, amor no seu coração, não guardando mágoas, não se apegando às coisas terrestres. Nós vemos esses princípios, essas palavras maravilhosas do Senhor Jesus. No versículo 37 ele nos fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 43 em diante, o Senhor Jesus também nos fala que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Como está o nosso coração? Como estão os nossos frutos? Como estão nossas atitudes diante do Senhor? Elas revelarão se o nosso coração tem a presença de Deus ou não. No versículo 46 em diante, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aqui o Senhor Jesus nos mostra a diferença daquele que ouve e as observa, que ouve as palavras do Senhor e as observa, e a diferença daquele que ouve, mas não pratica. Quem somos nós? Aquele que ouve e pratica, ou aquele que somente ouve, mas não pratica a palavra do Senhor? Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.